A gente está aqui na nossa querida Casa Maria de Magdala e com a responsabilidade de aprendermos para melhor podermos colaborar com esse tempo de regeneração. Então, a gente primeiro vai explicar o que motivou esse estudo. Ele foi feito numa quarta-feira, não me lembro qual, né? E eu aditei algumas outras coisas em revisando e troquei a ordem de alguns slides, porque a nossa compreensão vai sempre, né, se aprofundando um pouco mais e a gente vai mudando um pouco as coisas. Então, tempo de regeneração. E esse estudo, a mim, foi motivado, né, essas reflexões, numa palestra desse companheiro, Jorge Elahá. É um companheiro nascido no Pará, radicado em Rondônia. E eu acho que muitos de nós, aqui presentes, devemos conhecer, né, o dom da sua palavra. Então, eu estava assistindo a uma live em que ele fez para a União Espírita de Vitória da Conquista, né, TV. Ele fez esta palestra que ele intitulou Início de Novos Tempos. E ele baseou-se na Gênesis, capítulo 18, e em Obras Póstumas, numa mensagem do dia 25 de 4 de 1866, na segunda parte, em que, na realidade, essa mensagem, Allan Kardec, quando ele colocou no livro, quando colocaram no livro, que evidentemente Obras Póstumas traz relatos sobre Kardec, anotações dele e tudo mais, mas não foi ele quem editou. Ele deixou escrito e foi editado depois. E eu não sei se ele ou se os editores, né, condensaram 3 mensagens mediúnicas em uma só, essa mensagem aqui. De maneira que eu convido a todos a lerem, né, tanto este capítulo da Gênesis, é um espetáculo, é o último capítulo da Gênesis, e essa mensagem de Obras Póstumas é primordial para a gente entender o que está acontecendo. E evidentemente eu, né, na minha mais completa condição de reproduzir uma palestra de Jorge Elahá, eu tive apenas o intuito de trazer a todos vocês a alegria que eu tive de entender através dele e dessas explanações, né, o tempo que a gente está vivendo. Esse tempo que todo mundo fala de transição, disso e daquilo. E convido a todos a acessarem no YouTube, né, essa palestra dele, né, Início de Novos Tempos, do ano passado. Foi no último dia do ano passado, de janeiro do ano passado. Bom, então, isto posto, eu aditei algumas coisas que, para mim, são muito caras ao meu entendimento, né? O Novo Testamento, e vamos começar a ler, né? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Está tão em voga hoje em dia, o fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Guardem isso. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino,
e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, né? Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Seguindo, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós vemos, né, o ser humano chegando ao final da sua passagem pela terra, atualmente completamente desiludido, né, pelo que anda acontecendo. E então, 3 questões se fazem presentes, e essas questões foram trazidas pelo Jorge Lahar, né? O que está acontecendo com o planeta? O que está acontecendo com a humanidade? E a doutrina espírita, ela abordou essa temática tão evidente nos dias atuais. E é claro que o Consolador prometido, que viria restaurar todas as coisas, jamais deixaria de abordar essa temática tão evidente nos dias atuais. De maneiras que nós vemos que tudo que está no Evangelho e até no Antigo Testamento, né, às vezes essas informações são tomadas como se já tivessem ocorrido no nosso passado, até no passado mais remoto. Mas não é a realidade. Esses dias atuais são esses dias que foram anunciados. Vamos adiante. Então, essas informações se complementam e revelam. Ele dá 6 pontos de referência, estudando essas 2 referências que nós demos lá no início, mas eu aditei mais um. Revelam 7 pontos significativos dessa realidade, porque para mim ficou mais didático. Então, é o capítulo 18, Sinais dos Tempos, e a segunda parte, que é a mensagem lá de Obras Póstumas, né, da obra de Allan Kardec. Então, o que falam essas mensagens que ressaltam aos nossos olhos, ao nosso entendimento? Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Isso está em Obras Póstumas, século XIX. Então, os tempos chegaram no século XIX, que ele está referindo. Então, não aconteceu ainda, né? Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, nenhum sinal precursor a gente vai ver no céu. E os que vos anunciam estarão a enganar-vos. O céu vai se abrir, o Senhor vai descer no seu trono, vai separar você para cá, você para lá, você para o céu, você para o inferno. Essa é a crença, não é? Olhai em torno de vós, entre os homens. Aí é que os descobrireis, né, os sinais dos tempos entre nós mesmos. E nós estamos vendo esse sinal dos tempos, né? A ordem sendo posta de cabeça para baixo, né? O senso moral sendo pervertido, o belo sendo substituído, né? E ele diz assim,
quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Né? Lembra? Era de Aquários, né? Que isso e aquilo, when the moon is, né? Aquela música toda lá de Ré, né? Nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Que lei é essa? É a lei da evolução. Tudo em o universo evolui. É uma lei fatal. A mônada um dia será um espírito crístico. Como a gente anteriormente veio da mônada, né? Passeamos pelos reinos inferiores e cá estamos, raciocinando. Que coisa espetacular, né? E um dia nós também teremos atribuições crísticas. Que tempo é esse? É um tempo que a gente aproveitar do tempo de Deus. Não é verdade? E então partimos para a didática do entendimento. O primeiro ponto é a confirmação que nós temos dessa maturidade terrena, que já nos dá acesso a essa época de transformação planetária, de um mundo de provas e expiações que a gente vive atualmente, para um mundo de regeneração. Não significa que nós vamos entrar, dormir, né, no final deste século, né, e acordar no século seguinte, todo o planeta regenerado. Não. O progresso não dá saltos. Nada é tomado de assalto. É um passo após o outro, né? Então, nós atingimos a maturidade terrena. E como é justificada essa maturidade terrena? Então, repetindo aquela mensagem da Gênesis, precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. As revelações que nos chegam são semelhantes às trazidas pelos povos antigos, quando de sua migração para a terra, por terem passado pelo mesmo período de transição planetária. O que a gente entende disso que ele destaca dos ensinamentos de Kardec? Todos esses ensinamentos, né? O livro dos Vedas, a Bhagavad Gita, a Torá, o Alcorão, o Tao Te Ching, né? O livro chinês, né? O livro do caminho e da virtude, todos esses ensinamentos aqui de povos diversos e povos milenares que nós sabemos foram acolhidos pelo Senhor Jesus aqui na Terra para povoarem a Terra. Esses povos com esses ensinamentos vieram dessa época de maturidade do planeta que eles habitavam, do sistema que eles habitavam. Conhecemos muito, ouvimos falar muito, de que Emmanuel nos conta, dos exilados de Capela, né? Do sistema lá de Capela. Mas a gente sabe que outros sistemas também se aproveitaram dessa maturidade, né? E pediram asilo ao Senhor Jesus para o planeta que ele aqui formava para nos acolher, não é verdade? E então a gente vê que se a gente recebeu o Consolador prometido, nós já recebemos o Consolador
prometido que vem restaurar tudo e vem nos falar dessa transição, deste salto do planeta na evolução do universo, nós estamos em plena maturidade também. Os que para aqui vieram em missão ou vieram expurgados dos seus mundos primários, aonde habitavam. E nós, para onde vamos? Ficaremos aqui, seremos exilados, não é verdade? Mas o conhecimento do Cristo é o mesmo na essência de todas os livros de sabedoria. E segundo ponto é o ritmo das mudanças, né? Kardec diz que esse ritmo, ele se dá em duas fases. Um ritmo lento, arrastado, que se dá fora da transição planetária em si, né? Então ele dá o exemplo, o Alahá, da Idade Média, em que houve séculos de marasmo, de quase estagnação. Quase por quê? Porque o progresso, ele não para. Ele não para. Podemos todos aqui estarmos perdidos na nossa encarnação, mas estamos progredindo para um estágio maior, né? É quase estagnação, uma vez que o progresso é contínuo. E em ritmo acelerado, que se dá de uma forma brusca. O ritmo é brusco, dá-se na transição de um planeta, de um estágio para o outro, de um planeta, de uma humanidade. Então, o exemplo que nós trouxemos aqui foi das últimas décadas do último século. Nós temos aqui, o 14 bis, né? E temos aqui o ônibus espacial. Olha só, é um salto brusco em muito pouco tempo, né? Nós temos aqui o telefone, telefonista, quero uma linha para São Paulo, aí ficava horas esperando, sentado, né? Lá, fulano, cabine tal. Eu sei que a maioria daqui não tem lembrança disso, né? Mas eu tenho, e Franklin deve ter também, né, Franklin? E hoje nós temos o mundo, não só o telefone, o mundo em nossa palma da mão. É uma coisa extraordinária, né, Sérgio? Aí, Sérgio, se a gente tivesse um berço para botar na atividade, né, Sérgio? Que beleza! Íamos leiloar, não é verdade? Enfim. Terceiro ponto é a área em que essas mudanças ocorrem, né? Então, ele cita 3 áreas. Primeiro, a área fisiológica, que é a área biológica. O corpo humano está sempre evoluindo. Eu trouxe o exemplo do lobo frontal. O nosso lobo frontal, André Luiz, em suas obras, vem nos dizendo, né? E assim, todos esses médicos que fazem parte da AME, né? Eles vêm nos alertando através das imagens que o nosso lobo frontal e pré-frontal, as crianças estão nascendo com ele bem mais desenvolvido do que, né, nós da nossa geração mais atrás, não é verdade? Então, na área biológica. E, fora isso, a nossa genética está sendo muito modificada e tudo mais. Isso se deve também ao fato desses espíritos que Manuel Filomeno de Miranda nos dá notícia de que estão sendo voluntários para nos auxiliarem nesse salto quântico que o planeta está dando, né? Que vem principalmente lá da constelação lá de Touro, né? Que eles vêm nos ajudar. Tanto é que, por isso, bom, isso a gente fala mais adiante, né? Quando falarmos do aceleramento. O outro ponto é a área intelectual, que é a que mais se acelera, né? Aqui a gente está vendo a Terra, olha só, e a gente está vendo isso aqui. É uma morada
dos astronautas. Gente, uma estação espacial. Os astronautas morando lá, né? Não é fantástico, Messias, isso? É fantástico. Então, os homens vão, saem da Terra, vão para o espaço, e essa coisa aqui, ela roda, ela gira, a Terra gira tudo, e dá tudo no lugar certo. É uma coisa extraordinária, né? É a que mais se acelera, a área intelectual, né? E a área moral é a mais lenta. Ai, a área moral, a gente está sempre nessa encruzilhada aqui. Vamos para o moral ou vamos para o imoral, né? Ah, uma fofoquinha de quando em quando é tão gostoso, né? Ah, uma escorregada na casca de banana. Quem não cai? Eu não sou perfeito. A gente está sempre aqui de pé ao lado deste postezinho aqui, tendo que escolher entre a moral e a imoralidade, né? E é mais lenta. Por quê, meus amigos? Porque depende de nós, do nosso arbítrio. Quanto mais inteligentes, mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade sobre as escolhas, do que é certo e errado. E aqui, mas eu não tenho religião, eu não sei como é que eu vou saber, não sei o quê. Nunca fui a uma evangelização, a uma catequese, a uma escola dominical. Não importa, porque Kardec diz lá, Deus está dentro da nossa consciência. Tanto é que, quanto mais a gente vive, né, Mauri, a gente vai vendo assim, pisei na bola. E essa pisada na bola dói mais no calo naquele momento, porque Deus está mais, a gente aprofundou mais a nossa vida, né, na experiência do que fizemos de certo ou de errado, e a consciência, Deus está lá nos apontando este caminho aqui, né? E depende de nós, por isso que é a mais lenta. Vamos adiante. Porque o progresso intelectual parece ser muito mais acelerado do que o moral. Acabamos de pensar sobre isso, né? Então, eu fui ao livro dos Espíritos, nas questões 192 e 365. E lá os Espíritos dizem, ao Espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Em um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade, né? Dada a minha, dada a minha inteligência, a minha sapiência, né? Assim que se fala, atual, eu estou aqui para isso aqui, para a moralidade. Esse é o meu período da minha existência, que eu não estou me adiantando em ciência, né? Estou colhendo o que outros estão passando nesse prisma aqui de adiantamento. Eu vim para isso aqui, e olha que está difícil a coisa, né? Então, a gente vê pela nossa condição aqui em Terra, que período é esse que a gente está passando em cada encarnação, né? Vamos lá. O progresso intelectual faz compreensíveis o bem e o mal, alargando o livre-arbítrio, aumentando a responsabilidade moral sobre os atos do espírito. É a questão 780 que a gente já comentou aqui anteriormente. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Assistimos à partida de uma geração e à chegada da outra. Aí me vem à mente, assim, a gente numa estação de metrô, né? Quando o metrô para, que sai aquele monte de gente numa estação e entra mais um monte de gente para continuar o trajeto. É assim que nós estamos passando
gerações estão saindo e outras estão chegando. Agora nós vamos ver que gerações são essas que estão chegando, né? Por isso que a gente está assim, sem entender muita coisa, né? Os espíritos que alcançam determinada maturidade são naturalmente convidados a fazerem parte de outras sociedades mais evoluídas, não nos permitindo uma visão abrangente sobre as modificações de todos os habitantes do planeta, pois não são os mesmos de há milênios atrás. Aí ele dá, assim, o exemplo de um observador numa escola. Por isso que a gente fica assim, meu Deus, mas estão dizendo que a Terra está evoluindo, mas eu não estou vendo isso. É porque a gente não tem a visão abrangente sobre essa partida e essa chegada, não é? Então ele disse que se nós tivermos um observador anualmente vindo observar uma turma de pré-escola, esse observador vai ver que aqueles alunos daquela turminha estão tentando juntar as letrinhas numa sílaba e dali formarem palavras, etc. e tal, para se alfabetizarem, né? E se ele vier todo ano só naquela turminha, ele vai dizer, mas menino, esse povo não aprende nada, essas crianças não aprendem nada, mas ele não percebe que aquela turminha já foi para a alfabetização e já foi para o primeiro grau, né? E essa turminha que ele está observando já é outra. Então, é a nossa visão que nós temos que ter sobre o que nós estamos vivendo. Os que aqui à Terra ainda estamos vinculados, somos os ainda resistentes em variados graus ao progresso moral. Vejam, ai gente, eu sou resistente ao progresso moral? Sou, claro que eu sou, né? Eu ainda fico trancando minha boca para não dizer um palavrão, eu ainda fico trancando o meu pensamento para não enviar aquela resposta, aquela vibração, né, para alguém que me prejudicou, em variados graus. E nós que estamos ainda vinculados à Terra, quem é que está desvinculado da Terra? Quem é que vai para um planeta feliz quando desencarnar? Eu não vou, né? Eu estou vinculadíssima à Terra ainda. E se eu estou vinculada à Terra, é porque eu ainda sou resistente em um grau ao progresso moral. E esse grau de resistência cabe ao nosso autoconhecimento. Eu não quero saber qual é a resistência de Selma ao progresso moral. Eu vou observar Selma e ver o que ela está precisando para se desvincular da Terra. Selma aí se desvincula, vai e eu fico. Porque eu descuidei do meu progresso. Não é verdade? É porque a gente quer sempre se esconder da nossa consciência. Então a gente terceiriza a nossa responsabilidade. Então, vamos lá. Quarto ponto é um ponto interessante, da migração planetária. Então, o que acontece? Ele diz que fora da transição, a migração não é coletiva, mas individual e voluntária dos bons espíritos. Por que ele diz individual e voluntária? Está aqui o exemplo, Alcione. Alcione, ela, quem leu Renúncia sabe que Alcione, né, ela vive em outras paragens que não a Terra. Alcione não tem mais aquela ligação dela com a Terra, certo? Mas ela veio ajudar a espíritos caros ao seu coração, né? E gerou aquela história belíssima, né? E lembrando que Alcione é a veneranda citada lá no nosso lar, né? E o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, ele também é voluntário
a ficar aqui em terra. O Dr. Bezerra de Menezes, ele teve uma encarnação, Geraldinho. Gente, as lives do Geraldinho contam uma fofocada toda desses bons. Geraldinho conta que o Dr. Bezerra de Menezes foi responsável por uma guerra atômica no planeta lá que eles viviam, entendeu? Dr. Bezerra. E então, quem contou isso, o fofoqueiro mó, Chico, contou para Geraldinho aí jogou no ventilador agora. Então, o Dr. Bezerra foi responsável por isso. Por isso ele foi exilado, nem para a Terra, minha gente. Sabe para onde ele foi? Vênus. Vênus, que era um planeta primitivésimo. Então foi para Vênus, ficou preso. Hoje em dia Plutão é a prisão, né, do nosso sistema solar. Naquela época, Vênus, foi o Dr. Bezerra para Vênus. Aí chegou lá, sofreu, regenerou e mereceu vir para a Terra. Aí veio para a Terra, aí vieram aquelas encarnações todas vitoriosas. E hoje em dia, cá está o Dr. Bezerra vinculado a nós pelo coração. Porque ele já já teria a oportunidade de não pertencer mais à Terra. E tanto é que ele recebeu o convite de Maria de Nazaré para ir ser um ajudante direto dela. E ele olhou, aí falou assim, olha, ainda tem gente aqui na Terra que eu prejudiquei lá naquele passado remoto. Então, enquanto houver uma lágrima desses a quem eu prejudiquei, eu permanecerei junto a eles, para elevá-los comigo. Né? Jesus me falou, vou na frente, preparar lugar, porque eu quero que vocês estejam comigo. Esse é o sentimento do Dr. Bezerra. Bom, e então, a permanência dos maus no sistema cíclico reencarnatório e retenção dos perversos endurecidos no plano espiritual inferior. Esses endurecidos lá de baixo, lá subcrostal, reencarnam com intervalos de séculos e reencarnam separadamente para não perturbarem a humanidade. Então a gente tem um fascínio, né, entre aspas, desse, por vez, porque senão perturbaria a humanidade inteira. Imaginem só o que a gente desconhece de vida do planeta Terra, não é verdade? E na transição, o que acontece? Isso aqui é individual, a migração não é coletiva, mas na transição, aqueles já despertos para o bem, eles não são convidados, embora possam, a outros orbes. Por quê? Porque eles ficam para ajudarem na regeneração do planeta, não sendo liberados para mundos superiores. Então, quem era bom até ontem e queria ir lá para Júpiter, dançou, porque entrou em transição, vai agir aqui em Terra. Ok? Viu, Cícero? Adia sua passagem, você está aqui. E os retidos, aí é que mora o perigo. Esses retidos são liberados como última oportunidade e prova para nós resistirmos ao mal. Nós, comuns aqui, resistirmos ao mal. Essa é a pressão que estamos sentindo nos dias atuais. O mundo está nos pressionando, o mal está nos pressionando. Entenderam? E os remitentes no mal serão expurgados do orbe terrestre. Lembrei-me aqui da parábola da rede. Vocês vão ao Novo Testamento e leiam lá a parábola da rede, tá? Em que os peixes são dispostos
na praia, né? E então, nós aqui estamos sofrendo essa pressão como prova. Estamos na praia para sermos escolhidos ou não. E quem se escolhe somos nós mesmos. Quinto ponto é a abrangência da mudança. E que abrangência é essa? Fora da transição, essa evolução se dá em determinadas regiões do globo, um estado, um país, um continente, né? A gente vai, por exemplo, René nasceu lá em Waspé, né? Quando a gente ia para lá, aquela roçona, não sei o quê. Quando eu retornei, depois de alguns anos, falei, caraca, o que aconteceu com o Waspé? Meu Deus, tem engarrafamento, tem isso, tem aquilo, o progresso. Então, é fora da transição. Mas na transição, as mudanças se operam por todo o planeta. Todo o planeta evolui, né? Então, essa é a abrangência. E a natureza dessas mudanças? Bom, então ele diz, não acrediteis no fim do mundo material. A terra tem ainda que progredir e não que ser destruída. O que será destruído é o velho mundo moral. Será a destruição do materialismo, né? O materialismo. E então, isso aqui é de Kardec, tá? A gente parte para consequências desse materialismo no mundo que a gente está vivendo atualmente. Primeiro, a ansiedade. O materialismo mata a esperança no futuro. Então a gente fica ansioso. A gente não sabe, ai meu Deus, como vai ser o dia de amanhã? Ai, a Rússia vai jogar a bomba nuclear. Ai, o que está acontecendo? Será que vem o tsunami para cá e vai acabar com o Brasil mesmo? A gente vive assim porque a gente ainda tem uma grande dose de materialismo, né? Depressão, por matar a segurança de que Deus vela por nós. Porque no final das contas, a gente passa essa ansiedade e aí a gente se gruda em quem? Deus é por nós, não é? A gente aí se gruda em Deus. Se Deus quiser, a gente tem esta segurança de que Deus vela por nós, né? E o materialismo mata essa segurança. A loucura, por tornar conveniente tudo o que é lícito. Enquanto a gente aprendeu lá com Paulo, né, que com a temperança da fé, embora lícito, nem tudo nos convém, né? Então isso aqui é primordial. Esta loucura que o materialismo proporciona aos nossos olhos. Tanto que quando a gente vai ver alguma coisa, algum filme, algum desenho animado, alguma coisa, exposição, você quer se distrair, quer ver alguma coisa, você se depara com esta loucura, que querem botar goela abaixo da gente, esses espíritos pressionadores do mal, que esse é o normal. Não, isso é normal hoje em dia. E você tem todas as festas de preconceito, de politicamente correto, isso e aquilo, e assim a loucura vai se instalando. E a sede insaciável, porque o materialismo não oferece a água da vida entre as viciações materiais, levando ao desespero, ao vazio e ao suicídio. Lá no livro de Kardec, ele fala em todas as idades. Estamos vendo crianças se suicidando de montão, né? Por aí afora. Então, essa água da vida é o que está faltando para nos saciar a sede. Então, esse quadro aqui, que eu me lembrei dele e coloquei, é um quadro
que a minha mãe tinha, né? E até a Yara adora esse quadro. É Jesus contemplando Jerusalém lá embaixo, do alto do monte. E nessa hora ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha e os seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas não quiseste. Quantas vezes, né? Em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Evangelho de Lucas. Por que Jerusalém, Jerusalém? Porque àquela época nasceu em Jerusalém, né? Os ensinos do Senhor Jesus foram iniciados em Jerusalém, né? Para o povo hebreu, e eles não aceitaram. E mais, a Jerusalém é a terra inteira. O Senhor Jesus nunca falou para uma pessoa, para um povo. Ele falou para todos nós. Mesmo porque a gente não sabe se viveu em Jerusalém, se viveu na Europa, se viveu aqui ou ali, né? Então, ele fala para todos nós. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ele está falando para nós, humanidade terrena, hoje, né? E as aflições estão chegando. Nós temos a escuridão, né? Do desespero, da falta da luz do Cristo. Nós temos as doenças que nós atraímos pela nossa incúria. E nós temos ainda o fantasma da morte assolando a nossa vida, como se a vida fosse apenas espiritual, material. Quando o Senhor Jesus, ao se materializar no terceiro dia, mostrou a todos que a vida continua atuante no plano espiritual. E nós ainda assim nos mortificamos. É claro, eu sinto uma falta danada da minha mãe, do meu pai, do Renê, de todo mundo, de amigos, mas não me mortifico, porque eu sei que eles estão, principalmente aqui, onde todos nos congregávamos, né? E a gente chora de saudadinha, de dar um abracinho, isso e aquilo, porque a gente ainda está ligado à materialidade terrena, né? E se aqueles dias não fossem abreviados, isso está lá em Mateus, isso chama-se o sermão profético. Depois vocês vão lá. É o capítulo 24 de Mateus. Ele faz o último sermão, o sermão profético. Se aqueles dias não fossem abreviados, depois que ele conta de tudo isso aqui que está acontecendo agora, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Isso aqui é muito significativo, gente. Sabe por quê? Quem são esses escolhidos? Jesus fala assim, não, Messias, Elisa, aquela moça ali, Ângela, vocês são os escolhidos. Então, vou abreviar esses dias de loucura, de dores, de aflições, por causa de vocês. Não, não é isso, né? Os escolhidos somos todos nós que quisermos eleger um novo caminho. Nós nos escolhemos dentro do Evangelho do Senhor Jesus para abreviar esses dias que estamos vivendo. Quando ele fala aqueles dias, são os dias de hoje, né? E aí a gente vê aqui que a gente se abre para a luz de Deus, vinda por Jesus, nossos amigos espirituais, a doutrina consoladora, e vemos aqui a renovação, a abreviação desses dias áridos,
secos, né? Aonde a esperança e a vida renascem neste solo árido que a terra vai deixar de ser, né? E nós podemos ser um desses escolhidos. Basta a gente erguer a mão e aceitar o jugo com Jesus, não é verdade? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todos nós somos este aqui, o filho pródigo de retorno à casa do Pai. A perseverança nossa de nos mantermos, como Paulo diz, a caminho, mesmo com os joelhos desconjuntados, né? Mesmo com essa pressão toda que o mundo está nos dando hoje em dia, né? A gente chega e a gente se salva. Se salva de quê? Do mundo? Não. A gente se salva das nossas próprias iniquidades, porque a gente se escolhe, né? E aqui nós nos entregamos aos ensinamentos do Senhor Jesus, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Aí é o fim do planeta? Nós vimos anteriormente os Espíritos dizendo, não é o fim do planeta geológico, né? Ninguém constrói uma mansão para depois jogar uma bomba em cima. Eu não quero mais, vou jogar uma bomba, né? Não. Aqui, não, deixa eu voltar. Aqui é o fim. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim do mundo velho, o fim do homem velho, o fim das dores, o fim das aflições. De uma hora para outra? Não. Nós chegamos até aqui onde chegamos, como dizia a nossa amiga Débora, na nossa melhor versão, né? Porque foi de uma hora para outra que a gente acordou e falou assim, eu agora vou entrar, vou estudar a doutrina dos Espíritos e vou tentar seguir. Vão me reconhecer pelos esforços que eu faço para domar as minhas más inclinações. Eu ontem pintava, bordava, sete. Aí fui dormir e acordei assim? Absolutamente não. Por isso a gente ainda escorrega, por isso a gente ainda tem que ter amor, auto-amor, para a gente se perdoar e continuar seguindo adiante, né? E aqui o maior exemplo que a gente teve dessa entrega, né? O nosso querido Chico Xavier, que ainda está na Terra lutando por todos nós, né? E aí, eu, para finalizar, trouxe para corroborar todo esse bom ânimo que Kardec nos passou, uma última mensagem de um espírito amigo, um benfeitor, que veio na reunião mediúnica pela psicofonia. Yara leu quarta-feira e eu trouxe aqui também hoje. Prestem bem atenção. Meus amigos, bom dia. Trago notícias do plano espiritual. Olha só. Esta mensagem visa trazer um panorama para vocês encarnados que não têm a possibilidade da visão do plano espiritual que se desenrola nestes momentos graves que o nosso planeta vem passando. Foi dada a partida da humanidade encarnada para a libertação do planeta das iniquidades que ficarão no passado, na história. E esta partida vem de uma única palavra: oração. Orar é conversar com Deus, né? Nunca em todos os
estágios difíceis pelos quais a Terra, a humanidade passou, nunca se orou tanto como nos dias atuais. E ele não está falando da Casa Maria de Magdala, ele está falando do globo terrestre, né? Estamos do plano espiritual tendo uma visão comovedora das luzes que quase não se apagam mais, das orações que são erguidas em cada lar, em cada país, em cada recanto da terra. Quando uma luz dessa cessa, outra se levanta. E essas miríades que começaram tão tímidas, agora formam uma rede mundial. Atenção a isso. Que vem se comunicando através desta sintonia, desta necessidade de contactarem o plano maior. Porque a humanidade chegou à conclusão de que, se não recorrer ao plano divino, estará fadada ao desastre. É aquela sede insaciável, né? E assim, em cada mente que se ergue em oração, uma, digamos, miríade iluminada, se ergue e se une a tantos milhões de outras, formando uma tessitura, um tecido, que está se formando como uma rede em torno da psicosfera da nossa terra amada, subindo. Então é de nós para eles. Ainda se elevando esta rede, ainda está subindo, se expandindo a cada instante em direção à camada de proteção espiritual, que ele não entrou em detalhes do que venha a ser. Ou seja, as nossas orações globais estão alcançando o plano maior, né, em benefício da Terra. E é esta rede espontânea. Olha o livre-arbítrio, olha a sede, né? Espontânea, se elevando dos encarnados e dos desencarnados, ainda ligados ao planeta, né? São os nossos queridos, os nossos mentores, os nossos amigos, mas principalmente dos encarnados que despertaram com saudade do amor do Cristo, buscando-lhe o coração magnânimo. Prestem atenção a isso. Nós, encarnados, despertamos com saudades do amor, faltou um desenho aqui, do Cristo, buscando-lhe o coração magnânimo. E olha o que ele diz: o Senhor está atento, recebendo este presente que o seu rebanho humano está lhe ofertando. Olha que coisa maravilhosa, né? E, terminando a nossa mensagem, portanto, meus irmãos, o trabalho espiritual está sendo mais facilitado, porque onde a luz se acende e se estabelece, desde a consciência de cada um até a exportação da luz para o seu exterior, a treva bate em retirada e em muitos locais na Terra estão já expulsando as trevas através das orações, porque a luz se acende e o campo das trevas diminui e vão fazendo com que essas mentes infelizes não encontrem mais a liberdade de transitarem onde a luz se acendeu. Estão perdendo terreno. O reduto das trevas está diminuindo, facilitando assim o trabalho da luz. Por isso, nós estamos com gratidão trazendo este alento, porque muitos acham que a oração não alcança o plano sublime, mas é somente através dela e das boas ações que a humanidade vencerá esta batalha espiritual. Que o Senhor Jesus sempre encontre em vocês abrigo para aqueles que Ele julga terem condições de serem acolhidos e tratados. Presta atenção. Todos vocês
são discípulos do nosso Mestre Jesus, o Cristo da Terra, e amanhã poderão receber o distintivo do apostolado divino. Olha o que nos aguarda, né? Que Ele abençoe a todos e que a luz se faça cada dia mais. Gratidão para todos vocês. Gratidão. Um benfeitor. E então, a gente vê que chega assim, e chegamos ao último ponto, que é o agente dessas mudanças, né? O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo, em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, Deus nosso Pai, cuja vontade única mantém por toda a eternidade. Sob o império desta vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. A Gênesis, capítulo 18, item 4. Então, eu espero ter trazido uma pálida noção dessa palestra magistral do nosso companheiro Jorge Larrat. Eu espero que todos vão assistir e vão compulsar obras póstumas e a Gênesis. Muito obrigada.